Portanto, estávamos aprendendo sobre a passagem do rei Davi para o Salomão, seu filho, onde Davi dava instruções a Salomão. E uma das instruções, as primeiras instruções, se nós já aprendemos, a primeira era que ele devia de se esforçar. E a segunda era que ele devia de ser homem. Isso tudo nós já aprendemos. Esforçar no campo espiritual, para ter uma obediência, para ter uma vida regrada com Deus. Volto a frisar, vocês vão me ouvir sempre falar sobre isso. Nunca seremos perfeitos, mas precisamos ter uma obediência com Deus. Precisamos nos esforçar para viver algo parecido com o que Cristo nos ensinou, pelo menos. Deixarmos de lado toda a malícia, todo engano, negatividade, força contrária, temos que vencer, nós temos que ter uma mudança de vida. Não é apenas irmos para a congregação e tomarmos um banho e dizermos que somos cristãos. Não. Precisamos vencer e para isso é necessário esforço. Então nós precisamos nos esforçar. É 1 Reis capítulo 2, né? Então, aproximaram-se os dias da morte do rei Davi, e deu ele a ordem a Salomão, seu filho, dizendo, versículo 1, agora vamos para o 2, eu vou pelo caminho de toda a terra, eu vou morrer, esforça-se, nós já aprendemos, largar o que é errado, vícios, até a maneira como assistimos uma programação televisiva, que colocamos diante dos nossos olhos, esforça-se esse homem, caráter, assumir, erramos, falhamos, vamos recomeçar, vamos ter humildade para reconhecer nossos erros. Isso é esforço para obedecer a palavra. Esse homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus. O que é observância? A palavra observância significa maneira como Deus vê as coisas. Então nós precisamos guardar. O que é guardar? Guardar é proteger. Nesse sentido aqui é proteger. É lógico que nós devemos de guardar coisas que iremos precisar mais adiante, ou que poderá servir a outra pessoa, nós devemos de guardar. Mas aqui nesse sentido aqui de proteger. Guarda a observância. Vamos ler? Guarda a observância do Senhor teu Deus. Vê como Deus enxerga as coisas. Em outras palavras, se eu vou comprar, eu tenho que pensar, se fosse Jesus no meu lugar, faria uma dívida e não pagaria? De maneira nenhuma. Se fosse Jesus no meu lugar, seria mal educado? De maneira nenhuma. Mas exigiria que os seus direitos fossem cumpridos. Eu tenho que guardar a observância do Senhor, seu Deus. Eu vou vender. Se fosse Jesus, mentiria? De maneira nenhuma. Enganaria? De maneira nenhuma. Então eu preciso ter caráter, preciso ter dignidade, porque é isso que a palavra de Deus preza. A palavra de Deus diz que nós temos que ser imitadores de Cristo. A palavra de Deus diz que aquele que crê fará as obras que Jesus faz, e ainda fará maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. Então precisamos compreender o funcionamento da palavra de Deus para colocarmos em prática na hora certa. No convívio familiar, guarda a observância. Como Deus mandou tu cuidar da tua esposa. Cuida da tua esposa como Deus mandou. Dar honra como vaso mais fraco, é o que diz a palavra do Senhor. E vós, esposas, sejam submissas aos seus maridos. Isso não quer dizer que a esposa tem que ser uma escrava do marido. Tem que haver honra por parte do marido. A esposa trabalha, não vai cair pedaço do marido de trocar a fralda do bebê. Não vai cair pedaço do marido de cozinhar, dividir a cozinha com ela, pois ele também trabalha. Dividir as tarefas da casa. Limpar, se não houver condições de pagarem empregados, né? Então assim, dá honra à tua esposa. E a esposa, por sua vez, dá honra ao seu esposo. A palavra de Deus diz que nós temos que trazer todas as coisas diante de Deus. Deus odeia o divórcio. Quantos casamentos são destruídos? Por quê?
Porque não guardam observando o Senhor seu Deus. Não guardam como que Deus pensa, como Deus quer, a maneira como Deus vê as coisas. Eu vejo de um jeito, mas Deus vê de outro. Então eu preciso guardar a observância do Senhor, meu Deus. Muitas vezes nós estamos passando por maus bocados, como dizemos, porque nós falhamos, porque nós erramos. Muitas vezes não é a aprovação de Deus, mas a pessoa se mete num mar de dívida, compra além do que pode pagar, depois anda desesperada, e as consequências disso é que a pessoa até adoece, pensando em como sair daquela situação, trazendo problemas para a família, passando vergonha. Por quê? Porque ela não pensou. Quem ocasionou o problema não foi Deus, nem o diabo, foi ela própria. Ela simplesmente caiu num laço do desejo da concupiscência, que é o desejo desenfreado da carne. A palavra de Deus fala disso. Nós temos que largar a concupiscência, o desejo desenfreado da carne. Então, a pessoa não controlou os seus desejos, ganha 2.000 e gasta 2.000 por mês em dívidas. E aí, tem a água, tem a luz, tem o telefone, tem a internet, tem a despesa das crianças, às vezes, gasolina e blá blá blá. Vai outros mais 2.000. Dívida. E as consequências depois são doenças. São dores de cabeça que não terminam tão cedo. Por quê? Porque a pessoa pecou contra a própria pessoa. Então, precisamos guardar a observância do Senhor nosso Deus. O que Deus diz nesse caso? Romanos 13 diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Eu não compro nada fiado. As contas que eu tenho é água, luz e internet, porque dessas nós não escapamos. Mas elas chegam, se eu estou em condições eu pago. Já na hora. Hoje em dia é fácil, a gente paga de casa pelo celular. Agora, tudo bem, você está fazendo contas, faça aquilo que você pode cumprir. E no dia, não devais coisa alguma. Agora, infelizmente eu vejo pregadores pregando, ensinando que uma pessoa abriu uma loja sem um centavo e ficou rica. Comprou tudo no crédito ali, o financiador deu ali para ela, não sei o que mais. Infringiu a palavra de Deus. A palavra de Deus: a ninguém devais coisa alguma. Então assim, algumas pessoas até conseguem fazer isso e são bem-sucedidas. Mas a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem bons caminhos. Mas no final são caminhos de morte, e a morte nem sempre é física. Às vezes é a morte da vida financeira mesmo. Às vezes é a morte do casamento. Então, devemos observar a palavra do Senhor. Quer julgar? Eu não julgo. A palavra de Deus diz: não julgueis e não sereis julgado. Mas eu, de maneira alguma, eu vou distorcer a palavra de Deus para agradar A, B ou C. Se eu sirvo a Deus, eu tenho que agradar a Deus. E a Bíblia diz que aquele que serve a Deus, ele constitui-se inimigo do mundo. Quando ficar passando a mão por cima do pecado e incentivando a fazer coisas contrárias à palavra do Senhor e dizendo que Deus aprova, eu vou me constituir amigo do mundo. E eu preciso ser inimigo do mundo. Então eu preciso falar a verdade. Eu preciso ser sincero com você. Se eu amo você, você tem que ouvir a verdade. Prosseguiremos em nome de Jesus.